Olá, cristãos! Bem-vindo ao canal Adorador da Verdade. E hoje iremos falar um pouco sobre a fé, conforme os versículos que iremos ler hoje. Segundo Pedro, capítulo 1, de 5 ao 7. E por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência ao domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. A fé é um presente de Deus, mas também é algo que somos chamados para trabalhar e melhorar diligentemente. Porque apesar de nossa fé é um presente de Deus, nós temos que zelar ela. Ela não é qualquer lixo que nós pegamos e jogamos, não. Nós devemos cuidar dela. Cuidar de cada milésimo de segundo que nós usamos ela. A nossa diligência é o meio de fazer. Ou seja, quando a fé, a virtude, que é a força moral, o conhecimento adquirido através da experiência, o autocontrole, a paciência, a piedade, a bondade fraterna e o amor abundam as nossas vidas. É o fruto da justiça que ajuda a segurar nossos corações. Então, a diligência é o meio de fazer. Agora eu gostaria que vocês fossem em Hebreus, capítulo 11, no versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque, por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus os transladará, visto que, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradará a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Bom, então o que podemos ver nesses versículos? Que a fé é o fundamento. Ele é o fundamento de todas as coisas. Se Abel não tivesse tido fé, ele não teria ganhado o testemunho de Deus. Ele não teria feito o papel de justo. Mas graças à fé de Abel, ele pensou: eu vou fazer um sacrifício maior do que Caim. Eu tenho certeza que eu tenho fé que se depois desse sacrifício eu vou ganhar um bônus. Eu vou ganhar a palavra de Deus. Eu vou ganhar algo que Deus irá me dar. Se Enoque não tivesse tido tanta fé, Enoque foi uma das pessoas com uma atividade mais forte com Deus. Ele não teria ido para o céu. Ele nem necessitou de morrer, ele não precisou. O que nós vemos na Bíblia, eu me lembro, nenhum profeta aconteceu isso. Enoque foi o único profeta que ele morreu, ele foi para o céu antes de morrer. Mas isso por quê? Enoque não ficou falando: ó Deus, que me leve para o céu sem eu precisar morrer. Não. Enoque, ele teve fé. Ele literalmente só teve fé. Ele teve fé, ele se esforçou para seguir a Deus. Ele acreditava que ele falava com Deus. E graças a isso, Deus queria tanto que ele morresse. Ele queria tanto que ele morresse para chegar, para poder conversar com Enoque. Que então ele pensou: eu sou Deus. Então,
Esse homem, ele tem muita fé em mim. Então farei o quê? Ele não se necessitará de morrer. Ele irá diretamente para mim. Sem a fé, é impossível muitas coisas. Sem a fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que Deus nos aproxima. É necessário que nós nos aproximamos de Deus. E isso só acontece porque nós temos fé. Nós temos fé e cremos que Deus existe. E por isso Deus vive em nossa vida. Deus age em nossa vida. Porque nós temos fé. Quem tem fé, Deus age. Continuando no versículo 7, vamos lá. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não vinham, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo. E foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacobe, herdeiros com ele da mesma promessa. Então o que podemos ver? Que se Noé não tivesse fé, se ele não tivesse fé, ele teria desobedecido a ordem de Deus. Ele pode ser que ele teria morrido junto com o dilúvio. Mas graças à fé que Noé teve, ele, sua família, sobreviveu. Eles foram salvos pela arca. Eles foram salvos pelo Deus. Deus avisou, prepare a arca. Prepare a arca porque irá acontecer um dilúvio. Isso muitos não acreditavam. A maioria não acreditou. Na verdade, todos não acreditavam. Só acreditou ele e sua família. Só acreditou Noé e sua família. Mas pela fé de Noé, ele foi salvo. Agora, aqueles que não tinham fé, morreram. Aqueles que não tinham fé foram condenados. Porque eles não tiveram fé. Pela fé, Abraão obedeceu a Deus. Deus avisou. Deus deu um chamado a Abraão. Deus avisou para ele ir para um lugar que havia de receber herança. Uma herança por herança. Abraão teve fé. E acreditou nisso. Acreditou e seguiu a Deus. E pela fé, habitou na terra da promessa. Pela fé, Abraão foi chamado por Deus e ele obedeceu. Ele podia desobedecer, mas graças à fé, ele recebeu a herança de Deus. Graças à fé, ele habitou na terra da promessa. Então, a fé é precisa. A fé é o que nós necessitamos. Muitas vezes nós perdemos a fé. Muitas vezes Deus nos oferece muitas coisas. Deus nos oferece muitas coisas, mas nós não acreditamos só por causa da falta de fé. Deus nos dá milhares de oportunidades, mas a gente muitas vezes não tem fé. E por isso, e só porque nós não temos fé, nós acabamos perdendo a oportunidade de Deus. Acabamos de perder milhares de oportunidades que Deus nos deu. Então tenha fé, meu querido. Zele de sua fé. Trabalhe de sua fé. Então levem a sério. Levem a sério o comando. Esse comando de lutar diligentemente para carregar todas as virtudes cristãs. Porque nós devemos saber que Deus não deseja que nossa fé permaneça sozinha, mas que ela deve ser acompanhada por todas as graças cristãs. Nós devemos ser encorajados, irmãos. Devemos ser encorajados para saber que nós devemos ser encorajados para saber que Deus nos ajudará e nos guiará enquanto crescemos em todas essas áreas, passo a passo. Mas isso só acontecerá
pela fé. Se nós tivermos fé em Deus, acontecerá milagres. E Deus não vai nos deixar sozinhos. Deus irá fazer coisas incríveis, como fez com Noé, como fez com Abel, como fez com Abraão, e como fez com Moisés, e como fez com vários, Enoque, e muitos, e muitos, e muitos. Daniel, quase todos os profetas. Todos os profetas. Inclusive Jesus. Jesus mesmo. Jesus foi o principal. Jesus tinha fé. Do mesmo que ele era filho de Deus, do mesmo que ele é filho de Deus, ele teve fé. O mundo estava estragando Jesus, o mundo estava desmotivando Jesus, estava deixando ele para baixo. Mas ainda assim, ele teve fé. Ele teve fé que ele ia conseguir. Ele teve fé que se ele morresse, muitos cristãos iam seguir ele. Ele teve fé que ele seria a salvação. Ele foi a salvação. Ele é a salvação. Bom, então eu peço para vocês que tenham fé, porque a fé é poderosa. É uma das coisas mais poderosas que existe. Porque vem de Deus. E o que vem de Deus é forte. O que vem de Deus é espiritualmente maravilhoso. E é isso que a fé é. A fé é forte e maravilhosa. E quem sabe usar e quem sabe zelar dela irá ser recompensado em dobro. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu te agradeço muito. Eu gostaria que você curtisse, você compartilhasse, comentasse aqui no vídeo o que você gostou, que conteúdo que você gostaria que eu fizesse. Eu espero que esse vídeo ajude que isso te ajude. E por isso mesmo eu gostaria que você ajudasse o canal aqui a crescer, a que nós possamos compartilhar a outras pessoas, que podemos ajudar e que podemos levar muitas pessoas ao caminho de Deus. Que Deus esteja com você. E o que puder te fazer para ajudar o canal, eu lhe agradeço. Que Deus o abençoe. Amém.